O assunto de hoje que estaremos falando aqui, voltado à construção civil, é um dos melhores projetos que se tratando é impermeabilização. É uma tarefa essa que poucos dão importância. O seu custo vai de 1 a 3% de todos os gastos de uma edificação. Pouquíssimos gastos e muita eficiência. Com a impermeabilização você economiza muito dinheiro, muita trabalhabilidade e manutenção. Tenha certeza que a manutenção ela é constante na obra, na sua construção. Sempre vai existir coisas que você deve consertar, ajeitar. Então, quando você tem a impermeabilização preso ao seu favor, ele protege, ele guarda e ele cuida da sua construção. Veja bem, estamos falando hoje sobre a impermeabilização. O objetivo de aprendizagem. Ao final desse texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados: explicar o conceito e história da impermeabilização, analisar os tipos de impermeabilizantes, identificar os locais e necessidade do uso de impermeabilizante. Introdução. Vamos começar a introdução falando: a vida útil de uma construção está relacionada diretamente com a impermeabilização, que você visa criar uma barreira física para impedir a ação das intempéries, que são chuva, sol, vento, a neve, granito e etc. E evitar infiltrações que podem causar desde danos mais leves, como mancha de bolor e soltura de azulejos. Tenha certeza que a umidade ela pode arrancar o seu azulejo, o seu piso cerâmico da parede. Pode sim fazer isso. Sendo que na outra aula a gente falou sobre até o revestimento, né? E o revestimento também se trata do piso cerâmico. Então, de azulejo até danos mais graves, como a corrosão das armaduras. A escolha correta do impermeabilizante depende do local em que ele será utilizado e das necessidades da construção local, a fim de garantir a maior salubridade dos ambientes e melhorar a qualidade de vida dos usuários. As fissuras e trincas são os principais problemas causados nas edificações. Devido ao efeito térmico, no verão, ocorre a expansão da estrutura, se dilata o aquecimento. E no inverno a sua retração, ela se retrai. A aplicação de impermeabilizantes para proteger as edificações não é algo novo, pois, segundo registros históricos, já era utilizada nas civilizações egípcias, grega e romana. Na época da civilização egípcia, eles usavam constante o óleo de baleia, que se permanecesse até hoje, para mim, na minha opinião, ele foi um dos maiores, se tornou um dos maiores produtos usados, tanto em impermeabilização como ligante. Você rebocar uma parede, não se usava o cimento. O cimento ainda nem veio à existência ainda. Mas vamos lá. Os primeiros materiais impermeabilizantes adotados pelos homens foram os betuminosos, ou seja, associados aos
hidrocarbonetos solúveis em bisulfeto de carbono. São divididos em duas categorias: asfaltos ou alcatrões. Estes produtos foram muito utilizados nos banhos romanos e na proteção de estacas de madeira, devido às seguintes características: são aglomerantes, são hidrofugos, evitam a passagem da água, são quimicamente inertes, possuem sensibilidade à temperatura, facilitando a aplicação, melhoram a estanqueidade da construção, trincas e fissuras. Em território nacional, o óleo de baleia foi uma das primeiras impermeabilizações utilizadas na mistura das argamassas para o assentamento de tijolos e revestimentos das paredes das obras. Mas foi com o avanço do desenvolvimento industrial, a Revolução Industrial, no início do século XX, que surgiram novos estudos e materiais impermeabilizantes no mercado, garantindo não só a impermeabilidade, mas também a elasticidade e extensibilidade dos materiais. O que isso quer dizer? O quanto o material ele pode resistir, ou seja, uma estrutura que está se deformando. Existe impermeabilizante que deforma junto com a estrutura, mantendo o local impermeável contra as intempéries. Então, a impermeabilização é um sistema responsável por estancar a água ou outro fluido que advém de falhas estruturais ou de deficiências técnicas de preparo e de execução da obra. Então, você tem que executar os trabalhos de estrutura das alvenarias da melhor forma possível, que não venha deixar defeito, para que não venha a ser algo apetitoso para os intempéries. Outro fluido que advém de falhas estruturais ou de deficiências técnicas de preparo e de execução da obra. Essa é uma etapa fundamental da obra, mas que muitas vezes acaba sendo deixada de lado pela contenção de gastos, pois não é algo visível ao final da obra. E também pela desinformação do proprietário, ou pedreiro. Na maioria dos casos, a construtora dedica atenção aos problemas de impermeabilização somente ao final da obra, quando já pode ser tarde demais. Outras empresas optam em terceirizar as partes de impermeabilizações, que também são catalogados erros graves por não acompanhar um projeto e todo um passo a passo das impermeabilizações, tanto no material que está sendo usado, como na execução deste mesmo, ou no acompanhamento de um projeto. Tudo tem que ser observado atentamente para não deixar erro, porque o impermeabilizante ela aumenta a vida útil e te dá uma grande economia de dinheiro. Você não quer ficar todo ano consertando a mesma coisa, não é verdade? Problemas de impermeabilização somente ao final da obra, quando já pode ser tarde demais.
Vamos considerar a impermeabilização como se fosse um envelope da edificação, ou seja, é o sistema construtivo que protege a construção contra as condições do meio onde ela está edificada, visando basicamente a 3 aspectos: durabilidade da edificação, conforto e saúde do usuário, proteção contra o meio ambiente. Os custos com o reparo das patologias de impermeabilização pode ser até 15 vezes maior do que o previsto no projeto e executado durante a obra, como medida de prevenção. A vida útil de uma edificação depende diretamente de um sistema de impermeabilização eficiente. Veja a figura 1. Um exemplo clássico dos incômodos causados em uma edificação devido a uma impermeabilização falha. Observe, a situação é muito grave. Você pode ver. Imagine depois você ter gastado a sua tinta, a massa corrida, a mão de obra, sem contar a bagunça que faz dentro de casa para quem já mora na casa, e depois ter que refazer todo esse processo de novo. Ninguém quer ficar com sua casa horrível. E uma coisa dessa que está sendo mostrada prejudica muito, muito e muito. E dá uma grande dor de cabeça. E gasto, né? O que mais a gente leva em consideração em primeira instância é o gasto. Ninguém quer ter gasto. Todo mundo só quer ter economia, correto? A implantação de um sistema de impermeabilização na edificação representa em média de 1 a 3% do valor total da obra, considerando projeto, consultoria, fiscalização, execução e material. Sem dúvida, a execução da impermeabilização durante a obra é mais fácil e econômica em comparação com a execução depois da obra concluída. Nesse caso, a impermeabilização pode corresponder a 25% do custo total da obra, dependendo do tipo de revestimento final empregado. Você entende que eu falei no outro vídeo sobre o revestimento? Só que o revestimento que está se falando aqui é pintura, porque revestimento pode ser a tudo aquilo que está revestindo. Então ele pode ser associado a revestimento de pintura, de forro, parede drywall, piso cerâmico, também tem papel adesivo, e aí vai, gesso, pois pode corresponder a 85% do custo total da obra, dependendo do tipo de revestimento final empregado, incluindo todos os custos diretos e indiretos, além dos transtornos, que não são pequenos. Quanto às normas que tratam sobre a impermeabilização em edificações, a ABNT-NBR 9575/2010, a qual estabelece as exigências e recomendações. 9575/2010 é a norma. Nós também não é só ela, existem outras também. Relativas à relação e ao projeto de impermeabilização, esta norma descreve os requisitos mínimos de proteção da construção contra passagem de fluidos,
bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário. Fique atento. De início, o problema da infiltração pode parecer algo irrelevante, que não afetará a edificação. No entanto, isso não é tão simples e fica ainda mais grave se não for tratado. Diagnosticamos o problema no momento da aplicação das instalações, quando encontramos alguma falha na instalação, ou então no processo de impermeabilização, que é de extrema importância para evitar infiltrações no local. Inicialmente, as infiltrações provocam danos na pintura, no reboco, no gesso, mas se não forem tratadas com o passar do tempo, ocasionam danos ainda maiores, como a corrosão na estrutura metálica, conforme a figura a seguir. Então, você observa as corrosões, problema de infiltração no reboco, essa de cá, a primeira, e na estrutura metálica, que é a segunda. Principais locais e uso de impermeabilizante. Vamos lá. Os impermeabilizantes são usados em praticamente todas as partes da construção. Existem no mercado diversas opções de produtos e fabricantes espalhados por todo o território nacional. A escolha deste varia com as diferentes necessidades na construção, estabelecidas pelo cliente, proprietário, Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Veja a seguir alguns exemplos dos principais locais onde os impermeabilizantes são utilizados. Eles são usados no subsolo, playground, lajes internas de cozinha, área de serviços, banheiros, lajes superiores e permanentes, caixas d'água, cisterna, piscina, caia, banheira, terraço e marquises, áreas frias, como um piso de banheiro, cozinha, área de serviço, coberturas, terraço de laje, pranas e rampas. Lembre que esses que estão sendo citados são onde há mais intensidade ou lugares mais de necessidade de impermeabilização. Mas a impermeabilização ela pode ser aplicada em um todo, madeira, metal, certo? Cimentícios, em placas, enfim. Mas lembrando que cada local, cada material, cada substrato, ele tem seu produto próprio. Tem produto que resiste à insolação, tem outros produtos que resistem mais à água, muito fluxo de água. Tem outros que resistem mais em áreas sombrias. Tem outros que resistem mais ventos, neves, o clima muito baixo. Tem outros produtos que já resistem em lugares de muito frio, onde chega a 5 graus Celsius até 0 graus Celsius, que impede esse aquecimento e esfriação da estrutura ao mesmo tempo. Isso é um fator extraordinário e destruidor. Ele aquece, daqui a pouco esfria. Então, congela, ou seja, por causa da condensação da água e da densidade da água, certo? A capilaridade, condensação, vapor d'água na parede. Quando está um lugar muito frio, essa água que está em vapor, ela fica sólida, endurecida, fazendo com que o material venha a haver uma expansão. Aí rola o despracamento
visível aos nossos olhos. Daqui a pouco ele esquenta, aí ele se retrai novamente. Daqui a pouco ele esfria e cresce de novo. É a mesma coisa se você pegar um bujão de água e botar no congelador. Se você encher a água até a tampa, essa garrafa, esse bujão, ele vai se expandir a ponto que pode até explodir a garrafa dentro do congelador. Quando você tira, a água ela volta ao normal, certo? Salgado 2014 recomenda alguns cuidados sobre as diferentes aplicações dos produtos de acordo com as suas peculiaridades e propriedades. Por exemplo, caso haja dúvidas, entre em contato com o fabricante. Outra dica é ler sempre atentamente as dosagens e os procedimentos a serem aplicados, pois é comum haver diferenças entre produtos similares. Além disso, considere que existem materiais de impermeabilização que não podem ser aplicados em superfícies úmidas. Por fim, seja criterioso na escolha do fabricante e do sistema de impermeabilização, pois não existe meia impermeabilização. Ou ela é bem executada ou ela não existe. Principais materiais impermeabilizantes. Quando levamos em conta os materiais de impermeabilização disponíveis, hoje no mercado os classificamos de acordo com sua flexibilidade, sendo então divididos em rígidos, semiflexíveis ou flexível. Especificação de um produto para outro varia, entre outros fatores, de acordo com a solicitação imposta pela água na parte que necessita ser impermeabilizada, a tendência dessa área, a movimentação, sua exposição a intempéries, tamanho e interface com os outros sistemas construtivos. Agora, o que é impermeabilização rígida? Os impermeabilizantes rígidos não apresentam a propriedade de trabalharem com a estrutura principal da edificação, porque possuem módulo de elasticidade próximo ao da argamassa ou do concreto. São aditivos que preenchem os poros, atuando no sistema capilar, impedindo a infiltração da água, diminuindo a porosidade e aumentando a estanqueidade. Seu uso é indicado em locais mais estáveis, mais rígidos da edificação, e onde a luz solar não incide diretamente, por exemplo. Impermeabilização de vigas, baldrames, revestimentos em piscinas, caixas d'água e reservatórios, tratamento de subsolos, túneis, banheiros e lavabos. Então, a impermeabilização rígida é para lugares com menos insolação, lugar que está mais protegido do sol. E outro fator da impermeabilização é que deve ser aplicado em lugares rígidos da estrutura. O que isso quer dizer? Os lugares rígidos e estáveis são lugares que não têm muitas condições de se deformar. Então aí sim deve ser usado o impermeabilizante rígido. Se você achar que existe alguma deformaçãozinha ali, você pode usar o semiflexível, que ele é um pouco rígido e pouco flexível. Só que esse, o flexível, não está na norma. O semiflexível não está na norma. Mas vamos continuar. Os fabricantes de impermeabilizantes rígidos devem seguir algumas normas como ABNT, NBR,
11.905/2015, que fixa as condições mínimas exigíveis para argamassas poliméricas industrializadas a serem utilizadas em impermeabilização, e a BNT-NBR 16072/2012, que estabelece os requisitos mínimos para argamassas impermeável, dosada e preparada na obra e composta de cimento Portland, areia, aditivo impermeabilizante e água a ser utilizada em fundações, cortinas, subsolos, reservatórios sob o solo, piscinas sob o solo, poços de elevador e outras estruturas equivalentes não sujeitas à fissuração. Veja a tabela 1, alguns exemplos de impermeabilizante rígido disponível. O cristalizante. O produto é aplicado diretamente sobre a estrutura a ser impermeabilizada e, ao entrar em contato com a água de infiltração, cristaliza-se e preenche o esporo do concreto, criando uma barreira impermeável. O cimento polimérico, revestimentos impermeabilizante semiflexível, aplicado com trinchas ou brocha, é um sistema composto em pó com fibras e componente líquido, formando uma pasta cimentícia resistente à umidade. A argamassa impermeável são argamassa de cimento e areia que adquirem propriedades impermeáveis com a mistura de aditivo que repelem a água. Não recomendável aplicar em locais com trincas ou fissuras. Argamassa polimérica, argamassa industrializada, sendo encontrada no mercado na versão bicomponente, deve ser misturada e homogeneizada antes da aplicação, como por exemplo pisos frios, piscinas ou reservatórios, terraços, baldrame. Para argamassa impermeável, o baldrame, piscinas, subsolo, piso, por aí vai. Mas também tem o epóxi, produto impermeável à água e ao vapor, com elevada resistência mecânica e química, indicado para impermeabilização e proteção anticorrosiva de estruturas de concreto, metálicas e argamassas, como tubos metálicos, tanques de produto químico. E você pode ver a figura. Pode ver aqui as figuras. Cimento polimérico, cristalizante, argamassa impermeável, onde está a seta aqui do mouse, argamassa polimérica e o epóxi. Use flexível, impermeabilizante flexível, devido à sua flexibilidade e plasticidade. Os impermeabilizantes flexíveis servem para suportar a variação térmica sem sofrer infiltrações. Como estes materiais recebem a adição de polímeros, elastômeros, entre outros, é possível alterar as características elásticas do produto. Basicamente, existem dois tipos de impermeabilizantes flexíveis: o sistema flexível moldado no local e o sistema flexível pré-fabricado.
Na primeira classificação, os exemplos são as membranas asfálticas e as acrílicas e argamassas poliméricas. Essas são moldadas no local. Já o sistema flexível pré-fabricado apresenta, como um exemplo, as mantas asfálticas. Quanto à aplicabilidade desses materiais, seu uso é indicado para estruturas com muita movimentação, forte exposição solar, vibrações e variações térmicas como laje de cobertura, terraço, calha de concreto, reservatórios elevados, áreas frias, como banheiro, lavabos, cozinhas, vai depender da situação. Entre os impermeabilizantes flexíveis mais utilizados destacam-se a manta asfáltica, as membranas moldadas no local, asfálticas ou acrílicas, membranas moldadas no local, asfálticas ou acrílicas, e as membranas sintéticas. A aplicação das mantas asfálticas se dá com o auxílio de maçarico, que é tipo emborrachado ou semelhante a um plástico. Você tem que usar o maçarico. Já as membranas moldadas no local são aplicadas com rolos de pinturas, brochas ou vassouras especiais, no caso de asfalto a quente. Por fim, as membranas sintéticas são utilizadas na construção civil, em obras subterrâneas e na impermeabilização hidráulica. São encontradas em materiais de PAD, PVC, TPO, EPDM, entre outros, e são assentadas com rolos. São muito resistentes aos raios ultravioleta e a ataques químicos. Na figura 3, alguns exemplos práticos do uso de impermeabilizantes flexíveis. Pronto, aqui está a manta asfáltica, que se vê um desenho do maçarico. Membrana sintética, como fosse uma lona, e membrana moldada no local. Se passa o rolo em forma de uma pintura. E o impermeabilizante semiflexível. Algumas referências biográficas e mesmo a indústria costuma apresentar uma terceira classificação dos impermeabilizantes, os semiflexíveis. As indústrias colocam a terceira impermeabilização, que é o semiflexível, ou seja, não está na norma o semiflexível. A indústria faz uso dela. Embora esta classificação não esteja contemplada em normas brasileiras, são produtos com características intermediárias. Em outras palavras, eles irão variar conforme sua composição, estando mais próximo dos impermeabilizantes mais rígidos ou flexíveis. Salgado 2014 ressalta que estes revestimentos impermeabilizantes são constituídos por materiais que possuem dilatação e flexibilidade e trabalham com a estrutura, podendo absorver pequenas movimentações ou acomodações dela e suportar pressões negativas e positivas. Na categoria entram as argamassas poliméricas, formuladas com resinas termoplásticas que conferem mais elasticidade ao cimento. Elas se apresentam prontas para uso e devem ser bem misturadas antes da aplicação. Em se tratando da aplicabilidade, destacam-se a impermeabilização de superfície de concreto, argamassa, alvenaria e aço, e de pequenas lajes e terraço. Exemplo: quando o aço de elementos estruturais sofre corrosão devido a vários fatores, entre estes a impermeabilização falha, ocorre um aumento no volume de até 8 vezes na parte afetada da armadura.
As consequências deste aumento de volume são tensões, fazendo com que o concreto não resista, provocando fissuras, trincas e até o despracamento do concreto. Veja na figura a seguir um exemplo de como o aço é afetado quando exposto diretamente às intempéries ambientais, como chuva, umidade, sol, o vento. Isso é o aumento do volume do aço devido às intempéries ambientais. Certo? Então, podemos ver aqui, né, a importância da impermeabilização, certo? Bom seria que todos, quando estivesse na construção da sua casa, logo na parte estrutural dos alicerces, está desde já impermeabilizando. O seu gasto aí vai ser no torno mais ou menos de R$300 e você finaliza 90% de problemas, dores de cabeça e patologias que pode vir a existir a longo prazo e você já se encontra protegido. Se causar alguma infiltração, são coisas poucas, pequenas e solucionáveis. Por que eu estou dizendo solucionável? Porque tem coisa que se passou, não impermeabilizou, não tem mais solução. Bom seria que todos, quando construíssem, impermeabilizassem as sapatas, o estoco que cava, certo? Tudo isso deve ser impermeabilizado. Mesmo a ferragem concentrada e protegida pelo concreto, a umidade vai lá e pega ela. A natureza é indestrutível. Beleza? Então, essas são as ideias que eu trago aqui, que apresento para vocês. Se vocês gostaram, que venham estar seguindo, curtindo, dando seu like e compartilhando também. Isso é muito bacana para mim e também para outras pessoas, ajudando outras pessoas. Eu entendo também que a minha ideia, que as minhas informações, que o meu canal está sendo benéfico a multidões de pessoas e ajudando a muitos. Ok? Forte abraço.